Bomba, 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 gente. Petista acaba de ter um mandato cassado, tá inelegível, tá fora do cargo, e eu vou trazer essa notícia que abalou as estruturas do PT e da esquerda agora neste exato momento. E claro que eu vim na velocidade da luz para trazer essa informação completa nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Se você é um daqueles que gosta de ver petista se ferrando e se lascando, esse vídeo aqui é simplesmente perfeito para você. Outro ponto que eu vou trazer para você, gente, tá? O ministro André Mendonça, do STF, acabou de tomar uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? O ministro André Mendonça toma decisão que chocou Brasília, chocou a política, o Brasil inteiro. Claro que eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes. E o Lula, gente, tá? Acabou de ser traído e apunhalado pelas costas por um grande aliado. Porque quando você é apunhalado pelas costas por um inimigo, nem sente muito, né? Mas dessa vez doeu. Mas doeu muito forte, porque essa apunhalada, quem deu nas costas do Lula foi um grande aliado do Lula, que eu tô até agora sem acreditar que isso aconteceu. E por fim, Flávio Bolsonaro, agora em coletiva de imprensa, acaba de desafiar o Lula e o PT. Flávio Bolsonaro dobrou a aposta e acabou de desafiar Lula da Silva e o PT. E o desafio, será que o Lula vai aceitar esse desafio? Vocês vão entender. Eu acho que o Lula vai correr desse desafio. É petista, é Lula. Vocês vão entender. Vou trazer tudo a partir de agora nesse boletim. Já estão preparados, gente? Se estiver de pé, senta, fica confortável, pega a pipoca e assistam de camarote o primeiro vídeo que eu já vou trazer para vocês. Mas não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o máximo possível que vocês fizerem. Deixa o joinha, deixa o like. Tem gente que tá esquecendo. A hora que entrar no vídeo de Fabiana Cardoso, já entra sentando o dedinho no joinha, no like, e dá uma força tremenda aqui pro nosso canal. Esse vídeo aqui tomou conta das redes sociais. O senador Cleitinho entrega água escura a diretor da Copasa e desafia: bebe essa água. Agora, por que ele desafiou aqui o poderosão a beber essa água? O senador Cleitinho Azevedo afirmou que a água não tem tratamento e reclamou de cobranças de taxa de esgoto. Ou seja, o município, o estado vai lá, cobra aquela taxa, né, de saneamento para tratamento. Mas não tem tratamento. Aí o senador Cleitinho desafiou: tem tratamento nessa água? Então bebe isso aqui, bebe essa água. Gente, meu Deus do céu, não é à toa que esse vídeo viralizou nas redes sociais. Vejam só. Essa água aí você toma essa, aí você não vai tomar não, né? Não tem tratamento, Thiago, não tem tratamento. Não, se você bebeu, eu vou lá pra você. Se você bebeu, eu vou lá pra você. Você aqui está tratando com água. Essa conta de água aqui, ela custou R$338 por cidadão. Só de esgoto dinâmico aqui se comprou 133. A metade foi de esgoto tratado. Eu te faço uma pergunta: aqui está tratando esgoto? Sim ou não? Sim. Está tratando? Então toma essa água para mim aqui agora aqui, ó. Toma aí. Toma água. Se aqui está tratando, toma água. Porque a maior roubo legalizado que existe em Minas Gerais é essa porcaria de tratamento de esgoto que não existe. Nunca existiu. Se existisse, você tomava essa água aqui. Não tem tratamento de esgoto. Não tem tratamento de esgoto. Vocês são roubados. Não é só em Boipatinga, não. É em Minas Gerais inteiro. A Copasa rouba do cidadão. Isso a partir do ano que vem vai acabar. Pode me cobrar. Meu Deus do céu, gente, tá? O senador Cleitinho fazendo jus, né? A cada voto de confiança. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha, gente. Olha a cor dessa água. Esse cara, gente, eles estão cobrando numa conta de 388,
eles estão cobrando R$ 133 por tratamento de esgoto. Agora, vejam o tratamento. Se isso aqui é... Vocês acham que essa água aqui está tratada, gente? Vocês acham que um ser humano merece beber essa água aqui? E assim, gente, a gente paga caro por tratamento de esgoto. Aqui na minha cidade é caro. Agora, vejam só. Nessa cidade, em Patinga, a água que esse povo está bebendo. Meu Deus do céu, gente, isso aqui é motivo de revolta. Isso aqui é motivo de revolta. Ou seja, essa água ele não tem coragem de tomar. Esse aqui que é o responsável pelo tratamento de esgoto de Ipatinga. Ele não teve coragem de tomar. O senador Cleitinho desafiou. Então bebe essa água aqui. Bebe essa água aqui. Você não falou que está sendo tratada? Então bebe essa água que você está tratando. Você é o responsável por isso aqui. Que vergonha, meu Deus do céu, gente. Não, isso aqui tem que bater palma. Senador Cleitinho tem que bater continência. Isso aqui, gente, é o que é um trabalho bem feito de um deputado federal. Não é que, né, aquele deputado que só fica ali só esperando o salário cair, né, no final do mês. Não, tem que trabalhar, tem que mostrar serviço. Gente, na minha humilde opinião, essa é na minha opinião, senador Cleitinho, tem hora que derrapa? Claro que derrapa. Mas nem Jesus conseguiu agradar a todos. Tem hora que dá uma derrapada ou outra? Claro que dá. Nem todo mundo é perfeito. Mas, sem a menor sombra de dúvida, a gente é um dos melhores parlamentares do Congresso Nacional. É um dos melhores senadores da República. É o senador Cleitinho. Não é porque é de Minas Gerais, não, gente. Ele poderia ser de outro estado. Mas o senador Cleitinho, ele vem fazendo para mim um dos melhores trabalhos dentro do Congresso Nacional, sem a menor sombra de dúvida. Tá? É só uma humilde opinião aqui. Se vocês concordam também, pode colocar, gente, tá? Claro, uma hora ou outra faz um comentário indevido, que não precisa, comete alguns exageros, falta um pouquinho alguns posicionamentos. Sim, gente, eu acompanho. Ele é aqui do meu estado. Tem hora que erra. Claro, todo ser humano é passível de erros. Mas tem muitos acertos e os acertos também precisam ser pontuados. Eu falo assim, né? A gente critica quando tem que criticar, claro. Principalmente aqui no canal Fabiana Cardoso. Quantas vezes vocês já me viram criticando aqui? Muita gente, mas, poxa, quando faz um belíssimo trabalho, tem que elogiar também, gente. Isso aqui é um trabalho de ponta. É gente que trabalha de verdade, que quer o bem do povo, que tem empatia pelo eleitor, que se preocupa com a qualidade de vida do eleitor. Você não gostaria de ter um senador desse aqui aí no seu estado? Graças a Deus aqui, a gente tem em Minas Gerais. Mas você não gostaria de ter um senador assim, representando, lutando, né, para melhoria da sua vida? É o que a gente espera de um parlamentar, quando a gente vai lá e vota e coloca ele lá no Congresso Nacional. Vamos lá, gente, eu vou trazer 2 vídeos aqui do Flávio Bolsonaro. Ele acabou de conceder aqui uma entrevista, uma coletiva de imprensa, atendeu vários jornalistas, e teve 2 momentos bombásticos dessa entrevista. Eu vou trazer aqui o primeiro e depois eu vou trazer o segundo. O segundo, ele atingiu o Lula sem dó e nem piedade. Mas primeiro eu vou trazer esse aqui na tela para vocês. Assistam com muita atenção, tá? Flávio deu uma paulada antes da cobra dar o bote. Vejam o que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer e deixou a esquerda devastada. Vocês vão entender, vejam só. A gente vai agora ouvir o pré-candidato, é isso, né, Uribe? E a gente vai acompanhar a fala dele. Antes disso, uma informação de última hora que chega à CNN Brasil. A nossa âncora do 360, Débora Bergamasco, confirmou a informação de que o senador Flávio Bolsonaro visitou Daniel Vorcaro em casa após a primeira vez que ele foi preso, em novembro do ano passado. A Débora Bergamasco virá mais tarde para explicar essa informação, mas o encontro entre Flávio e Vorcaro após a prisão de Daniel Vorcaro. Vamos ouvir agora Flávio Bolsonaro. A dificuldade de arrumar investidores aqui no Brasil, as pessoas com medo de colocar o seu CPF, de colocar a sua empresa num simples empreendimento cultural, que é um filme em homenagem ao melhor presidente da República que esse país já teve, injustiçado, tinham receio, a razão pela qual nós optamos por fazer esse filme fora do Brasil, é um filme americano. Então ele me disse que conhecia uma pessoa que já havia investido em outros filmes e me apresentou esse investidor, que é o Vorcaro, uma pessoa que na época, lá atrás, alguém que era
uma pessoa que circulava em todas as rodas aqui em Brasília, ia a eventos com o ministro do Supremo, a alta roda de empresários, patrocinava eventos de várias emissoras de televisão, inclusive fora do Brasil. Portanto, a pessoa naquela época acima de qualquer suspeita. Bom, o tempo foi passando e chegou um momento em que ele parou de honrar as parcelas desse contrato, que existe um contrato entre a empresa que ele indicou, né, como sendo a investidora, com o fundo, e em maio de 25 foi quando a última vez que ele honrou com os pagamentos. E mais uma vez, nesse meio tempo, como as pessoas que estavam envolvidas na produção do filme não conseguiam um retorno, era quando eu tentava cobrar dele como se, para ter alguma posição. Eu falava, se você não conseguir honrar, não tem problema, eu vou atrás de outros investidores, e ele me dizia sempre que ia honrar com um contrato integralmente. Bom, aí no final de 2024, melhor, final de 2025, foi aquele áudio que todos aí ouviram, em que eu peço uma luz para saber, ter uma palavra final sobre o que vai acontecer, porque o filme já estava num grande risco do filme ser encerrado, inclusive, seria uma grande catástrofe. E no dia seguinte, em que ele foi preso. Nesse momento é que nós vimos ali que deu uma virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave, e em função disso, trago aqui para vocês, eu falei lá dentro para os deputados, mas já vi que a imprensa já divulgou. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história, dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme. E aí quando você começa a entender melhor a situação, foi a matéria no domingo, que saiu, se não me engano, não sei se foi no UOL ou no Poder 360, mostrando que o próprio presidente da República aconselhava o dono do Banco Master a não vender o seu banco para um outro banco, com a presença do Galípolo na reunião, que não era ainda o presidente do Banco Central, e o próprio presidente da República, Lula, dizendo para ele aguardar, porque ia trocar o presidente do Banco Central, dando a entender que com o Galípolo presidente ali naquela sala, que seria o próximo presidente do Banco Central, as coisas se resolveriam. Quer dizer, em primeiro lugar, uma prova de que Roberto Campos Neto não tinha absolutamente nada a ver com a tentativa de ajudar o Banco Master, pelo contrário, demonstra essa conversa que era um empecilho. Em segundo lugar, você vê o envolvimento, aí sim, o envolvimento do próprio presidente da República, o Lula, praticamente aconselhando o presidente do Banco Master. E é por essa razão, gente, que a gente tem insistido tanto que é mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master, sim, porque vai ser a única forma de separar bandido de inocente. E agora, a segunda parte aqui, que é a parte mais impactante dessa coletiva de imprensa do Flávio Bolsonaro hoje, que deu uma pancada, gente, tá? No Lula e no PT. Vejam só. Até agora a esquerda não assinou, não tem assinatura de ninguém da esquerda, ninguém da base do governo com coragem de assinar, porque a gente quer a verdade e infelizmente não está dando para contar 100% a Polícia Federal, porque uma parte dela bastante aparelhada. Nós acabamos de ver um outro absurdo, que se fosse na época do presidente Bolsonaro, estava a imprensa inteira caindo de pau. O delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na investigação do roubo do INSS é trocado na mão grande. Eu só não sei se ele foi ameaçado, isso é porque quis, ou ele foi obrigado a sair de lá de alguma outra forma. Isso é um escândalo. Isso não pode ser admitido. Então eu lamento que a PF tenha chegado nesse ponto de haver algumas pessoas que se submetem a fazer um papel como esse. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Flávio Bolsonaro desafiou o PT e a esquerda. E aí? Eles vão assinar a CPMI do Banco Master? Ou vai ficar só na bravata? Porque falar, qualquer papagaio fala, né? E aí, vai assinar ou não vai? Até agora, nenhum petista assinou CPMI do Banco Master. Flávio Bolsonaro cometeu algum tipo de crime? Aconteceu algum tipo de ilicitude nessa verba destinada ao filme do Bolsonaro? Aconteceu alguma coisa errada? Teve crime? Teve alguma coisa? Então vamos, assinem a CPMI do Banco Master. Cadê os parlamentares do PT? Vamos assinar a CPMI do Banco Master. Tá aqui o desafio do Flávio Bolsonaro. Eu desafio os parlamentares do PT a assinarem a CPMI do Banco Master. Quem não deve, não teme. Se o Flávio Bolsonaro está aqui desafiando, que ele está disposto, né, gente, tá? A pagar o preço. Coloca aqui embaixo a opinião aí de vocês, gente, tá? E agora? Agora não tem notícia boa pro Lula? Não tem mesmo. Lula é cobrado sobre Lulinha durante a entrega de casas na Bahia. Que vergonha. Que vergonha, gente. Na fila da vergonha, o Lula passou um zilhão de... Ele não pode ver uma vergonha que ele quer ir lá passar.
Mais uma vez, gente, Lula foi constrangido e humilhado diante de uma multidão, né? O presidente Lula da Silva foi alvo de protestos na última quinta-feira, 14. O político visitava unidades habitacionais na cidade de Camaçari. O município fica no estado da Bahia, tá? Na Bahia, gente, que vergonha lá na Bahia, no reduto do Lula. Os manifestantes cobraram explicações sobre Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. O público ficou atrás de grades, né, de contenção durante o evento. As pessoas questionaram o suposto envolvimento de Lulinha em fraudes. Os manifestantes faziam cobranças diretas. O grupo gritava: "Cadê o dinheiro dos aposentados? Seu filho roubou, Lula!" O esquema criminoso realizava descontos indevidos em benefícios do Instituto INSS. O Lula ficou completamente constrangido. Inclusive, eu já trouxe até esse vídeo aqui no canal para vocês. Lula, gente, tá? Diante de uma multidão, o eleitor disse na cara, cobrou na cara do Lula: "Cadê o dinheiro dos aposentados? Seu filho roubou. Seu filho roubou o dinheiro dos aposentados." O Lula... Gente, na hora o Lula sumiu. Meu Deus do céu, que vergonha. E agora, gente, tá? Davi Alcolumbre, ao que tudo indica, vai trair e apunhalar o Lula pelas costas pela terceira vez. Ao que tudo indica, não. Parece que já está até certo. Alcolumbre anuncia a prefeitos que o Congresso vai derrubar o veto de Lula para destravar as emendas, gente, tá? As emendas, gente. Dinheiro para as prefeituras que tinham algum tipo de débito não seriam beneficiados com as emendas, né? Segundo Lula. Mas o Davi Alcolumbre vai derrubar esse veto do Lula, gente. O Lula aqui deve estar revoltado com o Davi Alcolumbre. Pela terceira vez, gente. Davi Alcolumbre peita e confronta, bate de frente com Lula da Silva. Tá aqui, ó. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou durante a abertura da Marcha dos Prefeitos em Brasília nesta terça-feira que o Congresso vai derrubar o veto do presidente Lula da Silva, né, para permitir que municípios inadimplentes com o governo federal possam receber recursos de emendas e convênios. Ou seja, municípios devedores, né, do governo federal não poderiam receber repasses, né? E o Lula foi lá e agora tá aqui. Que vergonha, gente. Meu Deus do céu. Que vai derrubar o veto do Lula. Que vergonha. Tá aqui. De acordo com a Alcolumbre, dispositivos vetados por Lula na lei impedem que 3.100 municípios possam ter acesso aos recursos. 3.100 municípios não poderiam ter acesso a esse dinheiro por estarem inadimplentes. E o Davi Alcolumbre vai derrubar esse veto do Lula. No meio do seu discurso, o presidente do Senado chamou, né, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, o capitão Cueca, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, para fazer o anúncio de que convocará uma sessão no Senado Federal. Ou seja, já está decidido. Davi Alcolumbre, gente, tá? Ele tá mostrando pro Lula que quem decide, quem manda no Congresso é ele. No vídeo anterior, ele deu esse recado pro Lula e agora, mais uma vez. Gente, a situação tá triste pro Lula. Pessoal, petista acaba de ter um mandato cassado. É essa que está aqui agora na sua tela, essa notícia saiu aqui agora há poucos instantes. Prefeita petista é cassada em Minas Gerais em disputa que envolve divórcio. Essa que está aqui na sua tela. Eu vi o vídeo dela, gente, ela está desesperada. A petista, gente, ficou desesperada com o mandato cassado. A prefeita de Francisco Sá, Minas Gerais, Aline Bicalho, do PT, foi afastada do cargo pela Justiça em meio ao julgamento de uma questão jurídica e familiar. Seu divórcio do ex-prefeito da cidade. A decisão da última sexta-feira atende a uma determinação
do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, para cumprir a súmula vinculante 18, que prevê que divórcio no curso do mandato não afasta a inelegibilidade de cônjuge de chefe de executivo. A prefeita petista nega que já tenha sido cassada, né, após a determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e disse que vai recorrer. Eu vi o vídeo, ela está desesperada. Embora uma nova decisão da Justiça Eleitoral trate do registro de candidatura referente às eleições municipais de 24, a própria decisão reconhece a incidência de efeitos suspensivos aos recursos cabíveis, conforme prevê a legislação eleitoral vigente, afirmou a prefeita. A atual prefeita foi casada com o Mário Oswaldo Avante até 2022, quando ele estava no segundo mandato como prefeito do município. A Justiça entendeu à época que, como a petista concorreu ao cargo por um grupo político diferente do marido, não teria problema de incompatibilidade. A defesa dela ainda argumentou que a separação de fato ocorreu anterior a 2020, antes do início do segundo mandato, e que os dois tiveram rompimento efetivo familiar e político. O trem tá feio pro petista. O trem tá feio aqui pra petista, gente. Então ela foi caçada, hein? Caçada, gente. Eu tô chocada com isso aqui. E o ministro André Mendonça, que tomou aqui uma decisão sobre o caso do ministro Alexandre de Moraes. Vocês se lembram dos dados vazados que ficaram acusando, né, que foram os parlamentares lá da CPMI do INSS que vazou na imprensa, e os parlamentares da CPMI, né, da oposição, né, lá a gente não vazou nada, gente, tá? Se vazou alguma coisa do Moraes, não foi da CPMI. Eles jurando, né, gente, que aqui não, nada, e agora o tempo é o senhor da razão. Realmente, os parlamentares da CPMI do INSS não vazaram nada para a imprensa, foi um perito de dentro da própria Polícia Federal. Essa notícia eu trouxe ela completa no vídeo anterior para vocês. E o André Mendonça autorizou, né? E policial suspeito de vazar dados de esposa de Moraes é afastado do cargo. O perito que vazou os dados de Moraes, da esposa do Moraes, sobre o escândalo do caso Master, esse perito foi afastado do cargo, gente, tá? Por ordem do ministro André Mendonça. E na época surgiu aquele burburinho. Quem vazou tudo isso foi os parlamentares, né, da oposição da CPMI do INSS, que estão aí atacando o STF, que estão tentando desmoralizar o STF, que estão intrigando, fazendo intriga com o Alexandre de Moraes, né? E os parlamentares, gente, não é daqui que vazou. Investigue que não é daqui que tá vazando. E agora, o tempo é o senhor da razão. Eu falo para vocês que o mundo não gira, gente. O mundo capota. Aqueles que acusaram deveriam vir agora pedir perdão, né? Tinha, no mínimo, né? Pedir perdão. Eu acho que muita gente vai responder algumas coisas aí na justiça, não sei. O passarinho aí me contou. O Carlos Jordi, partindo para cima da esquerda do Lula, sem dó e nem piedade, expôs um escândalo envolvendo Lula e o PT. Gente, vocês vão ficar de queixo caído com o que o Carlos Jordi teve a coragem de expor aqui nesse vídeo. Vocês vão entender, assistam. Deputado, quero falar especificamente sobre o filme, sobre a destinação desse dinheiro de Daniel Vorcar para a realização, a produção do filme. A base governista protocolou um pedido de CPI do filme Dark Horse. O senhor assinaria essa CPI do filme Dark Horse? Nelson, olha só como é interessante a cabeça dos governistas e a cabeça da esquerda, né? Eles não querem a CPMI do Banco Master, não assinaram a CPMI do Banco Master. Agora eles estão falando de CPMI do Banco Master porque eu acredito que eles têm a convicção de que a CPMI do Banco Master não será instalada, porque eles sabem que há forças muito grandes da política, inclusive forças supremas, que tentam frear a instalação da CPMI do Banco Master. Então, como eles estão perdendo essa narrativa, agora eles estão dizendo que eles são favoráveis à CPMI do Banco Master somente para ter um discurso. Essa CPMI do Banco Master, por exemplo, ela poderia, inclusive, investigar um fato como esse. Um fato envolvendo esse filme, já que esse fato foi revelado tendo uma associação
com o Vocaro, com o Banco Master. Nós poderíamos, inclusive, investigar sobre isso. Mas eles estão interessados somente na narrativa. Estão falando em CPMI do Dark Horse. Pelo amor de Deus, nós temos muitas coisas maiores para nos preocupar, inclusive com a fraude do Banco Master, que não tira, inclusive, o escopo de atuação sobre a questão do filme, mas eles estão buscando somente tirar a atenção do que realmente importa, que é a fraude envolvendo, inclusive, membros do governo. Vê se eu vou perder tempo, num momento como esse, que nós temos que realmente fazer uma CPMI com um escopo muito amplo, que envolva a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal, que quer, inclusive, investigar as trocas de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o Vocaro no dia da prisão dele, o contrato de 129 milhões de reais sem registro de atuação da esposa dele, a Maridite, a empresa do ministro Dias Toffoli, os diversos ministros do governo Lula que são envolvidos com essa fraude, envolvendo Credit Sexta, Rui Costa, tem aí o Jacques Wagner, líder do governo do Senado também, que fez uma ajuda generosa para o Banco Master se tornar essa grande potência. E aí nós poderíamos, inclusive, investigar a questão do Dark Horse para provar que não há nada de ilícito nisso. E aí eu vou focar somente no Dark Horse. É evidente que eles não querem isso, eles só estão fazendo isso para ter narrativa, para ter discurso, e é evidente que isso não cabe, né, num momento como esse, que nós estamos aí correndo contra o tempo para instalar uma CPMI importante como é a do Banco Master, e não temos nem tempo ainda para conseguir fazer essa instalação. Estamos correndo com mandado de segurança para fazer essa instalação. Daqui a pouco o ano já está acabando e não teria como fazer essa CPMI furada e fake. Gente, Carlos Jordi. Partiu pra cima da esquerda. Mas que brilhante ideia, gente. Quem será da esquerda que teve essa brilhante ideia a essas alturas do campeonato, porque sabe que não tem tempo hábil pra nada, a eleição já tá em cima. Agora queremos CPI da Dark Horse para investigar, né, tudo, envolvimento, dinheiro e tal, foi ou não foi, lá do filme do Bolsonaro, Daniel Vocaro, tudo bem, eles querem investigar, mas que seja investigado dentro da CPMI do Banco Master. Eles querem investigar o dinheiro, né, utilizado no filme do Bolsonaro. Cara, quem não deve não teme. O Flávio Bolsonaro tá aí dando todas as explicações, inclusive ele já foi na CNN, já foi na Globo News, ele tá indo, ele tá atrás, ele tá se justificando, tá revelando, ele tá falando, ele não tá correndo. Em nenhum momento o Flávio Bolsonaro correu de dar explicações. E ele disse que todas as dúvidas serão sanadas, vai quebrar o sigilo do contrato para que todos saibam como é que foi, que tudo aconteceu. Agora, eles não querem a CPMI do Banco Master, que vai abarcar ministro da Suprema Corte, integrantes do governo Lula, né? Próprio Flávio Bolsonaro, vai abarcar todo mundo. A CPMI do Banco Master vai abarcar todo mundo. Mas não, eles não querem a CPMI do Banco Master, não. Que vai, né, abarcar o Lula, que teve encontro com o Daniel Vocaro, que vai abarcar ministro da Suprema Corte, que ele próprio aqui citou, Daniel Vocaro, várias autoridades de Brasília. Ou seja, a CPMI do Banco Master vai abarcar, vai investigar um monte de autoridades. Mas não, eles não querem. Eles querem a Dark Horse, que vai investigar só o filme do Bolsonaro. Gente, isso é subestimar a nossa inteligência, isso é dar um tapa na cara do povo brasileiro. Ah, mas eles não querem a CPMI Dark Horse porque estão com medo. Não é medo. Tanto é que o escândalo não é referente ao Vocaro, ao Banco Master. Essa Dark Horse, esse filme do Bolsonaro, pode ser abarcado também dentro da CPMI do Banco Master. Não é essa a questão. Quem não deve não teme. Quer investigar, que investigue. Gente, se tivesse algum tipo de resquício de crime cometido pelo Flávio Bolsonaro, clã Bolsonaro, pelo Bolsonaro, qualquer coisa, eles seriam os últimos a querer CPMI do Banco Master. E tá acontecendo completamente o contrário. O Flávio Bolsonaro é o primeiro a endossar querer a CPMI do Banco Master. Gente, não precisa nem ter dois neurônios para entender qual é o lado que tá certo e qual que tá errado, para entender quem é que tá correndo e quem quer enfrentar o problema. Deu para entender, gente? Tá muito claro quem que quer investigar e quem que não quer investigar. E por que vocês acham que eles estão nesse desespero para que essa CPMI do Banco Master não aconteça? Calma que daqui a pouco tem outra bomba sobre essa questão que eu vou trazer para vocês. Vamos lá, porque quando a Marina Helena postou esse vídeo aqui,
Eu pensei comigo, gente, o Lula não teve coragem de fazer isso, mas ele teve. Isso aqui, gente, é para vocês verem o nível de crueldade, perversidade. O quanto, se você tiver uma dúvida de que o Lula é cruel, é ruim, vocês não vão ter mais. Só assistam. Lula trata mães como pessoas que gestam. O governo Lula acabou de lançar a nova Caderneta Brasileira da Gestante, um documento oficial distribuído pelo SUS para todas as mulheres grávidas do Brasil. E eu preciso te contar o que tem dentro dessa caderneta. A palavra mãe aparece só 4 vezes em todo o documento. Já a expressão pessoa que gesta aparece 15 vezes. 15, porque para o Ministério da Saúde do governo Lula, mulher grávida não é mãe, é pessoa que gesta. Pessoas que gestam, goste a senhora ou não e respeite a minha fala. E aborto? O tema aparece 9 vezes na cartilha sobre maternidade. A caderneta sugere que a mulher pode abortar não só em caso de, mas até se a mulher se sente mal por causa da relação sexual que resultou na gravidez. Essa é a caderneta que o governo Lula coloca nas mãos de uma mulher grávida no seu pré-natal. Lula trata a mãe. Eu fico pensando, gente, tá? Quem que é o responsável por essa patifaria que o Lula acabou de distribuir no SUS, gente? Imaginem uma mulher grávida pegando um livrinho desse para ler, no momento de tanta sensibilidade da mulher. Meu Deus do céu, gente. Sem comentários. Aqui eu não consigo nem fazer comentários. Tem que ser muito cruel e perverso para ter a coragem, para ter a pachorra de distribuir um livrinho mequetrefe como esse, maldoso como esse.